Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, muita saúde, muita paz, muita alegria. Estamos de volta com mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu e vários colegas estamos aqui aos domingos trazendo essa reflexão, promovendo não só essa reflexão, mas também compartilhando as nossas experiências, as nossas aventuras da vida, porque essa vida é uma jornada que muitas vezes você tem que ter muita disposição, muita força e se apegar com a espiritualidade para a gente conseguir ter a suportabilidade de conseguir enfrentar tudo, né? Tem tanta coisa que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia e sozinho não dá pé. A gente precisa de amigos, a gente precisa da família, a gente precisa da nossa espiritualidade e a gente precisa de conteúdo, de informação para a gente conseguir suportar tudo isso, enfrentar os nossos desafios, se pegar com Deus e, mais do que nunca, conseguir, ao mesmo tempo, ter fé. Ter fé que a vida é composta dessas experiências e, ao mesmo tempo, do nosso processo de evolução. E às vezes a gente esquece isso porque a gente vive tanta coisa acontece de forma muito rápida, mas a gente não pode esquecer que independente de cada situação que você está vivendo, você não está sozinho. Você tem o amparo da espiritualidade, o amparo do seu mentor, te ajudando, te intuindo, trazendo muita segurança, muita fé para você no dia a dia. E às vezes a gente esquece disso, a gente acha que a gente está sozinho, mas nós não estamos sozinhos. Eu não estou sozinho, você não está sozinho ou sozinho. Por quê? Porque você tem sempre um grupo de espíritos familiares torcendo para que você dê certo, torcendo para que seja um sucesso a sua vida. E quando a gente vem aqui, nós recebemos também, porque ao mesmo tempo que nós estamos passando conteúdo, informação para todos, estudamos, preparamos, mas também a gente tem uma vida que precisa também de conhecimento, como você que está aí do seu lado. E esse é o momento em que todos nós temos a oportunidade de contribuir não só para a sua vida, mas para a nossa vida também. Porque é um momento que todos nós também paramos para a gente estudar cada vez mais e transformar tudo isso em conteúdo e informação para você. E daí você fala assim, mas vocês que falam aí, vocês sabem muito. Não, não é bem assim, não. Porque o Espiritismo, ele é um estudo quase que infinito. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que falta conteúdo, falta informação, e o mistério de Deus, o mistério de tudo isso não tem fim. Então a gente vai continuar estudando nessa e em outras vidas para conseguir se aproximar do nosso grande Criador, do nosso Mestre Divino. O Evangelho de hoje é um evangelho que está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título, né, o capítulo tem como título Amai vossos inimigos, e nós vamos estudar o item 10, que é a parte do ódio, tá? Que é um texto, por sinal, de um espírito que contribui muito no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Fenelon, que ele está presente no capítulo 11, se não me falha a memória, ele está no capítulo 5, no capítulo 10, 12, 16, 31, a questão 917 também, do Livro dos Espíritos, também ele participa. Arcebispo, teólogo, professor, teve uma influência muito forte, principalmente naqueles que eram protestantes e depois migravam para o catolicismo em vida como arcebispo, como educador. Ele também fez esse processo de transição, então é um espírito que experienciou muita coisa. Tanto que os textos de Fenelon, ele tem uma característica muito importante, que ele transporta a experiência terrena dentro de uma visão espiritual e fala, olha, mas quando eu estava aí, eu fiz assim. Então preste um pouco de atenção, porque para mim não deu muito certo. Tem alguns textos que ele fala, olha, como quando eu cheguei aqui no plano espiritual, a minha reflexão permitiu isso, isso, isso. Fala de alguns erros também, e foi, lógico, que François, é conhecido também como François de Fenelon, né? Ou Fenelon de François, e em algumas literaturas a gente vê isso também por conta da região. Mas, independente disso, não só falando dele, mas falando de toda a espiritualidade que sempre deposita nos textos que nós estudamos aqui, a experiência terrena misturada com a visão de quem descortinou
e está no plano espiritual, tentando sensibilizar cada um de nós. Olha, eu estou aqui. Então, baseado na minha experiência, pense nisso, né? Vamos compartilhar a tela para a gente já começar o nosso estudo desse evangelho, tá? Para a gente já começar a estudar um pouco. Estamos aí com o capítulo 12, o item 10 que fala sobre o ódio. Está aqui, assinado por Fenelon, 1861, lá em Bordeaux. Vamos lá, Paris. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Por quê? É interessante quando abro o texto com essa frase, porque o amor já é um estado de felicidade. Então, quando você está vivendo um amor, você não está vivendo um estado de tristeza. Porque dentro desse amor, que é o amor, uma das leis divinas, a gente percebe que quando nós estamos nesse estado de amor, nós não estamos infelizes. Nós estamos vivendo um sentimento puro, um sentimento gostoso e um sentimento bom. E aquilo que é bom, sem todos os sentimentos que são bons, eles tornam cada vez mais a gente alegre, a gente satisfeito, pelo menos com aquele momento. E ele continua dizendo: tomai sobretudo a peito amar os que vos imperam, ou melhor, os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Ou seja, coloca isso na frente da sua mentalidade, de que e é o mais difícil, esse é o amor mais difícil. Amar quem a gente gosta, quem contribui com a nossa vida, quem está no nosso dia a dia nos ajudando em várias situações, isso é muito tranquilo. Aquele amigo que você tem no ambiente de trabalho, que está o tempo inteiro te ajudando, mas é aquela encrenca que você tem na vida, né? E como diz Emmanuel, ele não fala encrenca, mas ele fala que esses espíritos que promovem dificuldade e muitas vezes um estado de irritação na nossa vida são os espíritos que estão como ponte para o nosso crescimento, que permite com que a gente cresça. Porque a gente percebe que quando nós temos esse espírito, nós temos um grande desafio. E qual que é esse desafio? Conseguir manter o equilíbrio, manter uma racionalidade sobre a vida, sobre o porquê que nós estamos aqui, o porquê que esse espírito está na minha vida, porque esse amigo, porque esse filho, porque esse irmão, por que eu estou vivendo isso com a minha mãe, com meu pai. Isso, só na questão familiar, já cabe uma reflexão muito grande. Primeiro, porque você escolheu. Você não escolheu, não. Escolheu sim. Escolheu. Boa parte das pessoas que circulam pela nossa vida são pessoas que já passaram e tiveram experiência com a gente em outros momentos. Então, muitas vezes você fala assim, não, eu não tive nada a ver com essa pessoa. Mas ela muitas vezes está no seu caminho para trazer um ensinamento, para trazer para cada um de nós um momento de reflexão. Então, quando ele fala, tomai sobretudo a peito, amar o que vos inspiram indiferença e ódio ou desprezo, significa que você está ali com a matéria, com a disciplina que você precisa estudar. Porque muitas vezes esse espírito, essa pessoa, ela carrega em si a disciplina que você precisa estudar para tirar a nota da prova. Às vezes tem uma arrogância ali que você precisa saber como lidar com isso, ou com a sua própria. Às vezes você tem um reflexo de ódio que muitas vezes você tem, e ele também tem. E muitas vezes, isso que nós encaramos como nosso inimigo, ele às vezes espelha parte do que somos. E muitas vezes, num estado de não consciência, nós não percebemos que nós temos um espelho ali na nossa frente, gritando parte do que somos. E como aquilo me incomoda, acaba se tornando o meu inimigo. Olha só, ele fala assim, o Cristo que deveis considerar modelo, nosso guia, modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Então aí a gente tem um exemplo de entrega. Porque esse processo não envolve somente o processo de perdão, mas envolve um processo muito maior. Combater o ódio é um processo de reflexão do que você está sentindo em primeiro momento, que sentimento é esse, de onde vem isso, de que lugar que isso partiu, qual que é o ponto de referência dele, desse ódio, para que você possa tratar. Às vezes a gente sente ódio por tudo.
Ah, tô com raiva hoje, tô com ódio, mas do quê? Qual que é o motivo? Não sei. Acordei com vontade de sentir raiva. Acordei com vontade de ter ódio. E muitas vezes a gente não tem nem ponto de partida desse ódio, apenas é uma usina que nós criamos dentro de nós e que ficamos alimentando esse sentimento, né? E Cristo, ele foi um grande devoto desse exemplo de perdão, de paz interior, de equilíbrio dessa consciência e, mais ainda, de um olhar diferenciado para o próximo. Agora, qual que é esse olhar? De alguém que está tentando. De alguém que está ali vivendo as suas experiências e está tentando. Mas está te ferindo? Pode ser que sim. Pode ser que em alguns momentos esteja te ferindo. Mas mesmo assim, não deixe de ser um espírito que está jornadeando por aqui e tentando em suas experiências. Tentando dar certo. E daí ele continua dizendo: ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Olha que bonito. Ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Quem de nós, ou quem, seria capaz de dar o sangue por amor? Né? A gente percebe que quando a gente se aproxima um pouco desse sentimento de se dar por alguém, de você ter esse devotamento e dar o amor por alguém, a gente se aproxima de um sentimento muito parecido, quer dizer, dentro de uma peculiaridade bem reduzida, em termos de potência, não comparando com o governador do orbe, mas um sentimento que a gente tem assim parecido é o sentimento da mãe. Quantas mães dão a vida pelo filho? Quanto pai também, ele pula na frente do perigo para que o filho não viva. Esse é o amor do Cristo por cada um de nós. É o amor do pai, é o amor da mãe, que percebendo a nossa inocência, percebendo a nossa fragilidade em alguns entendimentos, ele deu sim a sua vida. Ele se colocou em risco por cada um de nós. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é o que vos torna superiores a ele. Olha que interessante. É aquilo que a gente abriu falando. É muito difícil mesmo você amar quem você não gosta, e principalmente sabendo que ele também não gosta de você. Qual que é o caminho? O caminho é não olhar para a questão material em si. Porque quando você tira a matéria do cenário, o que sobra? O espírito. Que tipo de espírito? Você não sabe. Daí vem alguns questionamentos interessantes que cabe a gente, dentro da nossa filosofia, fazer. Tá, eu tirei a carcaça, ou seja, eu tirei o corpo, eu tirei a matéria sobre o espírito, que está ali. Que espírito que é esse? Por onde ele passou? Que lugares ele frequentou nessa jornada milenar? Quais são as experiências que ele teve? Ao ponto de eu pensar que eu sou o dono da verdade e vou sentir o ódio sobre ele. Mas ele me arrebentou, sim. Arrebentou nesta. E se você arrebentou com ele em outra? E se você destruiu a vida dele em outra? Percebe que quando a gente coloca o conceito espiritual sobre essa jornada, fica mais fácil de suportar alguns sentimentos e enfrentar esse sentimento, porque a gente descortina tudo isso. A gente tira tudo isso e passa a fazer uma reflexão sobre aquilo que realmente importa, que é o quê? A eternidade e a imortalidade da alma. Porque esse ódio é um ódio passageiro. Você fala assim, é. Porque por mais que você carregue esse ódio para o plano espiritual, vai chegar uma hora que você vai ter que se libertar dele. Você querendo ou não, por quê? Senão você não avança. Você não vai conseguir avançar. Você vai precisar libertar ou se libertar desse ódio. Porque partindo da ideia que para você elevar o seu espírito e conseguir conquistar a paz, a verdadeira felicidade, você tem que estar leve, tem que estar longe dessas amarras, de tudo isso que te puxa para baixo, de tudo isso que te destrói, então você vai ter que deixar algumas bagagens para trás. Algumas coisas que não vão pertencer mais a você. Algumas desavenças, alguns ódios, essa coisa pesada que carregamos, vai ter que ficar para trás. Tá, e como que a gente deixa isso para trás? Com perdão. Porque qual que é o contrário do ódio? O perdão.
É esse antídoto que você vai precisar usar dentro dessa ferida, dentro dessa doença, para que você consiga eliminar o ódio. Se eu estou com ódio, eu trabalho o perdão dentro da minha consciência, dentro da minha racionalidade, para que eu consiga me libertar. É fácil? Lógico que não. Não é fácil. A gente está em provas de expiação. Nós não estamos no mundo puros, ditosos. Eu não tenho uma consciência super expandida, né? Eu não estou ainda na matéria sutil. Então, é difícil, literalmente, a gente conseguir vencer. Mas o difícil não significa impossível. E o fato de ser difícil não torna você incapaz. E o difícil também não faz com que você seja algo inútil. Pelo contrário, esse movimento de sentimento que muitas vezes atrapalha o seu dia a dia é sinal que você está em movimento, é sinal que você está na escola e fazendo prova. E como que eu tiro a nota? Sabendo que tipo de sentimento é esse. E como que eu combato esse sentimento. A raiva, eu trabalho com amor. A paciência, que é ao contrário à impaciência, eu trabalho com o quê? Com equilíbrio. Então, tem várias formas da gente conseguir ir melhorando esse sentimento, né? E o que torna a gente superior? Por que ele fala que esse controle torna você superior? Porque você não se iguala. Você não se iguala. Quando você sente o ódio por alguém, ou principalmente se esse alguém também sente ódio por você, e você começa a trabalhar o perdão, você já sai da frequência, já de cara. Você não vai ficar nessa frequência. Do outro lado, também, você vai trabalhar algo muito maior do que isso, que é a sua elevação, a sua reforma íntima. Isso é muito importante para o entendimento que cada um de nós temos que ter sobre a nossa jornada, sobre a sua jornada e a minha jornada. E é algo que ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer. A gente pode ajudar com uma palavra amiga, com um ombro, mas a mudança, né, o desligar o interruptor e ligar outro, é você, né? E esse exemplo, né, de sacrifício que ele coloca, o nosso governador, é muito claro porque é o que significa o quê? Precisamos nos movimentar. Se os odiasses como os vos odeiam, não valereis mais do que eles. Então a gente se iguala. Se ele odeia e você está odiando ele, você está igualando. Agora, se você vai tentar trabalhar o amor, essa hóstia, né? Mácula que ele fala, então você vai o quê? Você vai mudar esse sentimento. Amá-los é a hóstia, né? Imácula que ofereceis a Deus na área dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Aquele perfume que você sente, que é não só o perfume também, mas o alívio. Quando a gente vive o perdão, e você provavelmente deve ter passado por isso, quando você vive o perdão e você consegue chegar ao ápice dele, no sentido de não carregar mais aquela dor, não carregar mais aquele sofrimento, estar no estado de paz, é um perfume, é um alívio. É gostoso. É gostoso. Não significa que você vai esquecer, talvez, algo que a pessoa fez, porque o esquecimento requer, nossa, é um trabalho árduo também. Mas aquilo que fica no seu coração te amargando, tirando as suas noites de sono, tornando você uma pessoa infeliz, quando você liberta disso, é como um perfume mesmo, gostoso, que sobe. E você consegue reconhecer a diferença desse sentimento. Porque vai chegar um ponto que você vai olhar assim, nossa, não tenho mais ódio. Não esqueci o que ele fez, o que ela fez, o que eu vivi. Mas isso não me atrapalha mais. Então você consegue seguir. Você consegue ter continuidade e dar continuidade na sua vida. Olha só, se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente, né, a todos os seus inimigos, a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procedores, tá?
desculpa, os maus procederes, esta é ao contrário de tudo isso, né? A prova mais angustiante, e eu o sei bem, olha só, é aquilo que eu falei de Fanon. Ele fala assim, olha, já vivi isso, já sei como é que funciona, né? Então ele está dizendo, sei bem que a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos. Ele sabe disso. E essa é a lei, amai uns aos outros como eu vos amei. Amai vossos inimigos, né? Ela não coraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiante, e eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Porque ele sabe que não é fácil. Porque, por mais que você saiba, como Fenelon fala, por mais que a gente sabe que a gente tem que amar os nossos inimigos, que a gente tem que ter amor por aquele que está colocando, muitas vezes, eu em dificuldade, mas isso não vai proteger meu coração. Não vai proteger meu coração. Mas o que eu preciso fazer é a luta diária. Tem dia que o ódio vai tomar conta. E você vai ter que lutar contra esse ódio. E como que eu luto isso? Prece. Uma boa leitura. Desviar o pensamento. Lute contra o seu pensamento. O pensamento, ele cria a nossa vida, ele cria muitas situações. O nosso pensamento é, como diz Emmanuel, é a nossa usina. É a usina que pode transportar a gente para uma realidade, inclusive. Então, quando você briga com o seu pensamento, opa, não quero pensar nisso, não. Esse ódio não vai tomar conta do meu coração, porque eu sei da lei. Amai uns aos outros como eu vos amei, amai vossos inimigos. Né? Perdoai uns aos outros. Eu sei de tudo isso. Agora, no dia a dia, é uma luta. É você desviar desse pensamento. Aquele sentimento começou a tomar conta de você, vai tomar um suco, vai tomar uma água, vai fazer uma leitura, vai assistir um filme que você gosta, vai tentar fazer algo que desvie você e tire você dessa vibração. Essa é a luta diária. E ele fala que ele sabe que isso também não é fácil. Daí ele continua dizendo, olha só, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Mas qual que é o sentido dessa punição? Não é que Deus pune, você se cobra. Toda aquela cesta de ódio que nós carregamos para outra vida, a gente vai se cobrar, você vai olhar para a cesta, nossa, por que eu estou trazendo tanto ódio? Agora eu vou ter que resolver tudo isso. Vou ter que trabalhar tudo isso. Então, você, seu espírito, ele vai, quando descortina, ele tem a autoavaliação. E dizem, né, a espiritualidade amiga, que essa alta cobrança é uma das coisas mais terríveis que tem. E você vê o estado que você poderia ter andado e o estado que você estacionou. E por que você estacionou? Porque essa cesta, ela foi enchendo. Enchendo. Daí, vamos lá, o que a gente leva daqui para lá? Vamos levar tudo isso? Não, não vou levar nada disso. Você vai levar? O que você vai levar daqui para lá? Ah, não sei, Cuba. Será que eu levo a minha casa? O meu carrinho do ano? Mas será que eu vou pagar IPVA lá? Bem, você não leva nada disso. Você leva as suas experiências, o seu sentimento. E principalmente aquilo que o seu pensamento está viciado em criar. Seu pensamento está viciado em criar ódio, ele está programado para criar ódio, é que nem um programa. O seu computador está programado para quê? Quais são os arquivos que ele tem? Como que ele se organiza? Como que ele está programado? Então, essa luta diária é um preparo para você também ficar em paz no plano espiritual. É para você conseguir alcançar um estado de espírito que tenha continuidade no plano espiritual. Por isso que aqui é uma escola mesmo. Porque aqui a gente tem essa questão material para a gente se preparar, para a gente se forjar, para a gente ter uma linha de raciocínio e conseguir superar as nossas dificuldades, né?
E ele fala, nesse sentido de punir, é a sua alta cobrança. Porque quando você está mergulhado no plano espiritual, você está descortinado. Você sabe mais do que nunca aquilo que você é e o que você está buscando. E todos que estão lá têm vontade de vir para cá para conseguir jornadear, experimentar várias coisas e avançar sempre. E é melhor que a gente avance sem ódio, mas com estado de paz. Deixa o seu irmão ir, que ele siga em paz. Vá em paz, meu irmão. Eu estou te perdoando. Talvez eu não vou esquecer o que você fez, mas esse ódio, essa raiva eu não quero carregar. Eu quero que você siga o seu caminho rumo à luz, que eu vou seguir o meu. Talvez um dia a gente se encontre num estado diferente, com um sentimento diferente. É um estado de libertação. Então, vencer o ódio é libertar o outro ou a situação. É você soltar as correntes, né? E você se libertar de tudo isso. Esse é o vencimento, né? Que é a vitória que cada um tem que ter. E daí, dando continuidade, né, no texto, ele diz assim: não esqueçais, meus filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura. Olha só. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura. Lógico, porque esse é o hálito de Deus. E tudo que ele fez com amor. Ele viu que era bom. Ele viu que era bom. Quando ele te criou para você brilhar, para você ser luz, para você ser paz. Ele não criou para cada um de nós viver num estado de espírito que não vale a pena. Ele criou cada um de nós para viver num estado de espírito maravilhoso e em paz. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio distancia dele. Por quê? Porque quando você está vivendo o sentimento do ódio, você não vê luz, você não vê paz, você vê raiva, ira, vingança. O que vem coladinho com o ódio? Só coisa ruim. Você vai ter insegurança, você vai ter tristeza, você vai ter raiva, você vai ter um monte de coisa que vem em conjunto com o ódio. Daí tem espaço para Deus, para paz, para felicidade, para tranquilidade? Não. Porque é como se fosse uma venda casada. Sabe o que é venda casada? Você vai lá no supermercado, você vai comprar carvão, do lado do carvão tem um espeto. Você vai comprar lá no supermercado, né, um queijinho, do lado do queijo tem um vinho. Você vai comprar no supermercado, por exemplo, um queijo bem gostoso, tem ali do lado do queijo uma goiabada. Tem coisas que vêm junto. Então, quando a gente pensa no ódio, o ódio ele também tem algumas coisas que vêm junto com ele, que é essa discórdia, a falta de evolução, que é a perca do seu tempo. Você vai perder o seu tempo. Então, tem várias coisas que vêm junto, é um pacote que você adquire. E daí vai ter espaço para outras coisas? Não, porque você está vivendo esse ciclo de ódio. Então, se você está vivendo esse ciclo, você vai se distanciar, sim, de Deus, no sentido de não conseguir se conectar quando você está nesse sentimento, quando você está vivendo esse sentimento. Então, o texto de Fenelon hoje, ele é magnífico, porque ele coloca cada um de nós dentro desse entendimento da vida, dentro desse entendimento da nossa rotina diária. Ele fala assim, olha, vai por mim, eu sei do que eu estou falando, porque eu vivi isso. E quantas situações nós vivemos também que acaba fazendo com que a gente tenha esse sentimento, que muitas vezes não é por culpa do outro, é por nossa culpa. É talvez porque você queira que o outro pense igual a você, seja igual a você, que ele consiga atender às suas necessidades. E às vezes o ódio ele vem com um processo de egoísmo, com um sentimento de egoísmo, né? E muitas vezes isso não é bom. Vamos compartilhar agora uma outra informação. Está lá no Consolador, tá? Na terceira parte do Consolador, tem algumas questões que envolvem o perdão. E Emmanuel ele traz toda essa reflexão para cada um de nós. Na 332, perdoar e não perdoar significa absolver e condenar, né? Então, quer dizer, perdoar e não perdoar
significa que eu estou absolvendo ou que eu estou condenando, que eu estou libertando, liberando, dando assim, sentenciando, né? Será que é um processo que eu estou sentenciando algo dentro do que eu estou vivendo? Será que eu estou com um martelo na mão dizendo, olha, eu te absolvo, eu te condeno, então eu te perdoo. Então, se eu estou te perdoando, eu estou te absolvendo. Como eu não te perdoo, você está condenado. Vamos lá. Daí Emmanuel ele traz, né, dentro dessa psicografia de Chico, ele traz para a gente assim, nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações explícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Então, também, muitas vezes, a gente pensa que esse processo, né, é um processo assim, eu vou te condenar agora, eu estou te condenando, né? Então, é bem complicado isso. Por quê? Porque não existe esse processo de condenação. Se você está num caminho, trilhando esse caminho, num processo evolutivo, né? Então não tem isso. O que tem, na verdade, é um estado de libertação e de continuidade de você se melhorar. Então, perdoar é dar o crédito ao outro de que em algum espaço de tempo ele vai melhorar. Mas para você dar esse crédito, você tem que estar preparado também para esse entendimento. E libertar e limpar, pegar a vassoura e fazer aquela faxina no seu coração. Né? Conseguir libertar o seu coração e fazer isso também. Nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Não tem isso. Não tem isso. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à ausência dele, né? Então, não é um processo de condenação, é você estar no estado de perdão ou você está ausente desse perdão. Que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes, não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. Num determinado momento, essas pendências elas serão creditadas. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos no Tribunal da Justiça Divina, tá? Da Justiça Divina, são resgatados nas reencarnações, é o que nós estamos discutindo, de cujo círculo vicioso poderão afastar-se, cedo ou tarde, pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento. É aquilo que eu falei, todo plano reencarnatório, nós estamos dentro desse circuito. A gente quer isso. A gente quer pagar as nossas dívidas, a gente quer viver novas experiências, resolver as questões das expiações. Então, todo esse sentimento, ele está dentro desse pacote. Ele está dentro dessa situação. É importante pensar nisso também. Depois, a questão 333, que eu separei aqui, ela diz, na lei divina, há perdão sem arrependimento? Olha só, gente, a lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as causas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Olha que fantástico. Se eu tenho chance de me redimir em vários planos e projetos, já simboliza que o perdão ele está no escopo. Ele já é parte do escopo. Então a gente percebe que o perdão ele já está condicionado nessa jornada eterna. Jornada eterna. Que o perdão já existe. Por quê? Porque o perdão ele está linkado, envolvido no quê? Nas oportunidades que eu tenho de consertar aquilo que não deu certo. Estou falando agora do olhar de Deus sobre cada um de nós. Agora, olha só que lindo. Se Deus ele tem esse olhar sobre cada um de nós, quem somos nós, que somos seres comparado a um grão de mostarda,
Quem somos nós dentro dessa imensidão para condenar um irmão? Para dizer, olha, você já era, né? Como a gente escuta. Não. A lei divina é uma só. É uma só. E olha, a concessão paternal de Deus, olha que lindo, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Ou seja, é algo grande, grandioso. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar-se seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. É o desejo, a nossa vontade. Por que não ter a vontade agora? Por que não você sair nessa largada, você sair na frente? Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual. Porque a providência divina, ela está de olho em você da seguinte forma: opa, se arrependeu. Agora, vamos lá, vamos resolver isso. Teve arrependimento. Lembra do André Luiz? Né? Lá no livro Nosso Lar, quando ele estava na região umbralina? Lembra? Quando ele estava lá no Vale ali dos Suicidas, né? O que acontece naquele momento? Né? O que acontece? Nós percebemos que houve um arrependimento dele. Quando ele teve arrependimento, eis que por boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita. Daí, houve o aproveitamento desse arrependimento dele, né? Em favor do aperfeiçoamento individual sempre e coletivo. Porque muitas vezes esse ódio que você tem, ele não envolve só você. Quando você se liberta dele, você ajuda a libertar outras pessoas que estão dentro desse ciclo vicioso junto contigo. Porque daí você joga uma centelha de luz dentro do pacote. Daí começa um processo muito interessante que vai sendo aqueles ajustes e reajustes de grupos e de espíritos familiares, porque alguém deu o início a um processo de perdão. De perdão. E daí você coloca tanta gente em liberdade, e essa tanta gente que eu estou falando é espírito, você coloca muito espírito para seguir uma luz. Você não quer você não quer que outros conheçam a luz? Você não quer ter essa dádiva também de contribuir? Então, é um ato do perdão. Daí, olha só, na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Então, em favor do quê? Dessa marcha. Então, quando eu penso no perdão e na libertação do ódio, como o Fenelon está falando, nessa libertação do ódio, eu estou pensando no quê? Eu estou pensando que naquele momento eu estou sendo patrocinador da marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Estou patrocinando. Estou sendo um benfeitor em relação a isso. Por quê? Porque eu estou não só me libertando e, de repente, se tiver algum vínculo, alguém que tem esse ódio, que gera um outro ódio em alguém, que amarra uma outra pessoa numa circunstância, numa situação, quando eu jogo esse perdão, eu estou soltando as correntes. Não só minha, mas daqueles que estão envolvidos dentro desse ciclo vicioso. Olha só o trabalho, a reengenharia que você se coloca à disposição de fazer em benefício da luz divina. Continuando essa linha de raciocínio, né? Já caminhando já para o final, antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Quem perdoa sinceramente, fala sem condições e ouvida a falta nos mais íntimos do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil, e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente perdoa alguém, a gente quer que a pessoa tenha noção do que ela fez. Ou talvez até a gente quer ter noção, né? Mas o ato de perdão ele é muito maior do que isso. Porque se teve uma situação negativada, é porque houve entendimento e falta de consciência. E pronto.
Esperar que naquele mesmo exato momento as coisas aconteçam dentro do entendimento, o que você precisa? De paz de espírito. Saber se o outro está certo ou está errado e o que pode se levar em torno disso é uma outra história. Você não precisa disso. Então, o que é mais interessante? Quem perdoa sinceramente, ele vai fazer isso sem condições, né? De olvidar a falta do mais íntimo do coração. Porque está perdoando. Ele já não está interessado na condição do outro. Ele não está mais preocupado com isso. Ele quer que o outro siga o caminho dele. E o que o outro pensa também, para ele, já não é tão significante. Mas o que é significante é o que ele pensa e o que ele sente. E o entendimento que ele tem sobre a vida. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja induzido a arrepender-se da falta cometida. O perdão sincero é filho espontâneo do amor. Olha só. Por isso que eu falo que quando a gente coloca o perdão, você também tem um pacote de coisas que vem em conjunto. Perdão, processo de caridade, amor, tranquilidade, paz, um monte de coisa, né? O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Não preciso. Por que eu preciso? Eu não preciso. O perdão sincero, ele é filho espontâneo do amor. Eu não preciso saber qual o grau de entendimento o outro tem sobre a situação. Eu estou perdoando. Se eu estou perdoando, eu estou libertando ele de tudo, inclusive da opinião que eu preciso ter sobre ele. Estou libertando. Segue, vai em paz, que eu vou seguir em paz. Estou evoluindo, aquela evolução. Uma evolução, né? O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? A oportunidade de resgatar a culpa já constitui, em si mesma, um ato de misericórdia divina. Olha só. E daí, o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Estendendo, todavia, a questão à generalidade das provas, devemos concluir que, ainda, com o ensinamento de Jesus, que o amor cobre a multidão de pecados. Do que a gente está falando aqui em cima, né? É filho do quê? O perdão sincero é filho espontâneo do amor. E aqui a gente está falando que o amor, ele cobre essa multidão de pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas, representando a única força que anula as exigências da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né? Dentro do universo infinito. Não é incrível isso? Estendendo, todavia, a questão da generalidade das provas, né? Que, pelo amor de Deus, é complexo e é muita coisa, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus, que o amor cobre a multidão de pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de olho por olho, dente por dente, dentro do universo infinito. Do universo infinito. Vamos lá. A última reflexão, tá? Concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Cumpra a cada qual o seu dever evangélico. Ah, então eu vou fazer minha parte. Exatamente. Faça a sua parte. Cumpra a cada qual o seu dever evangélico. Buscando o adversário para a conciliação, precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera. Ué, é um ato de perdão, ato de libertação. E você tem que seguir. E algumas coisas é questão de esquecimento, mas não de deixar para trás, mas no sentido de se libertar dessas correntes. Porque o propósito de represália, em si mesmo, já constitui uma chaga viva para as quantos os conservam no coração. Precisa. E isso é só uma questão de destruição, né? Porque teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes, né? A terra
é um plano de experiência e resgate, por vezes bastante penosas. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. 70 vezes 7. E é verdade, né? A gente quer pensar, às vezes, né, nessa relação, em termos de quantidade. Vou perdoar umas 2 vezes, tá bom. A terceira vez já era para mim. Puxa vida, né? Daí a gente tem o governador do orbe falando: a Terra é um plano de experiência e resgate. Então, tudo bem, você vai perdoar só 3 vezes, mas talvez você venha 70 vezes para tentar resolver essa quarto perdão que você não exerceu, ou que você não tentou. Então, a gente percebe o quanto nós estamos dentro de uma eternidade. E onde que está o tempo na eternidade? Onde está a quantidade na eternidade? Né? E se falamos de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? O ódio pode traduzir-se nas chamas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade que cada homem alagirá de si, com os valores da autoeducação, a fim de que seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado, desvirtuado por um coração sem evangelho. Porque quando a gente está ali com um manual de instrução, a gente vai tentar fazer certo. Pode ser que na primeira você não consiga, mas você está com o manual ali, você está com o evangelho. E o que é esse evangelho? É você, a sua vida, o seu pensamento, a sua história. As grandes expressões efetivas convertidas nas paixões desorientadas, sem uma compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes, no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que enegrecem a alma, deixam nossa alma bem sujinha, né? Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas de um plano superior de compreensão. É o amor que está embutido no Evangelho, de modo que jamais as energias efetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Essas energias são aquilo que destrói você no dia a dia e que não deixa você pensar coisas boas, desviar os seus pensamentos em coisas boas. E muitas vezes essa luta diária que todos nós temos que enfrentar, buscando os nossos sentimentos, a nossa paz de espírito e mais do que nunca, buscando estar bem, não só com o nosso interior, mas com o ambiente que vivemos. Hoje nós estudamos aqui, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nós estudamos o item 10, o ódio. Eu espero que tenha contribuído com essa reflexão, de que essa luta diária é necessário você colocar o perdão e o amor como muro de proteção contra o ódio. Sabe aquelas barricadas que a gente faz? Sabe aquelas trincheiras de defesa que a gente faz? O que está ali? Perdão, o amor, a caridade, o meu olhar diferente para cada situação, buscando o ser o melhor que eu posso, dentro das minhas condições. Não perfeito, mas o melhor que eu posso. O ser desperfeito é isso, é ser um homem do bem, de bem. Rasgar aquele homem velho a cada dia e construir um homem novo. E buscar ser um homem novo. Mas isso, como é que eu faço isso? Dando o melhor de você. E o melhor de você é o seu melhor, não do outro. Porque muitas vezes a gente se compara com o outro e quer ter o mesmo nível de bondade, o mesmo dinheiro, a mesma casa, a mesma caridade. Você é você, com as suas condições, com as suas habilidades e com as suas ferramentas para combater o ódio. Para combater esse estado de espírito que muitas vezes só te puxa para trás, que só coloca você em sacrifício, em destruição, e não tem necessidade. O ódio, ele te deixa preso, ele não te faz avançar. O ódio, você está concretando o seu pé, tacando cimento e pedra e vai virar uma massa que vai solidificar ali.
mas você tem uma picareta na mão que você pode ir quebrando. É o amor, uma boa leitura, uma paz, compartilhar o sofrimento, a dor. Compartilha. Converse com alguém que você tenha liberdade, carinho. Fala, não estou aguentando. E peça para a espiritualidade enviar intuições, pessoas para te intuir, para te ajudar, para trabalhar isso em você. Tá bom? Eu agradeço desde já a sua participação, seu carinho. Uma ótima semana, uma semana abençoada para você, uma semana com muita paz, com muita alegria, com muita força e com muita esperança. Que Jesus abençoe todos os seus caminhos, que abençoe todas as suas decisões e que Ele mande o antídoto certo para cada ódio que você tem no seu coração, te libertando, trazendo paz e trazendo tranquilidade e muita força para enfrentar o nosso dia a dia. Bem, estou indo e até a próxima, se Deus quiser, nesse estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço carinhoso aqui dessa pessoa, do Marcos Cuba para você, e eu espero que você tenha mais do que uma semana abençoada, que você tenha uma jornada divina. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima.